Olha, eu acho que já não é mais novidade para você que o Brasil aumentou suas taxas de juros para 2,75 pontos percentuais ao ano. Agora, eu tenho visto que tem alguns pontos importantíssimos de impacto para o investidor e principalmente para as empresas que não estão sendo tão comentados. E é sobre isso que eu quero conversar com você, tanto no curto como no longo prazo. E o primeiro ponto para a gente entender os impactos é entender o que é essa taxa de juros, por que ela sobe, por que ela desce, qual que é o benefício de aumentar ou descer essa taxa. Então, óbvio que não vai ser uma aula de economia, mas vai ser basicamente o seguinte: taxa de juros lá embaixo significa uma economia aquecida. E por que isso? Imagina o seguinte, você chega no banco e a taxa de juros ela está em 15%, está 15% anual. Você é um empresário, você chega no banco, você quer abrir uma filial para sua empresa e você precisa de um empréstimo de R$1 milhão. Você chega no banco a 15% e fala, você pode me emprestar esse dinheiro? O banco não vai emprestar 15%, ele provavelmente vai emprestar 20%, 22%, 25%, porque ele tem a margem de lucro dele também. Mas vamos supor que ele te empreste a 20%. Porque a taxa está 15%, ele coloca mais um pouquinho lá, ele ganha esses 5%, ele te empresta 20% ao ano. Você pega R$1 milhão, você vai pagar R$200 mil ao ano para o banco em tantos anos que você vai devolver esse dinheiro. 200 mil vai ser somente os juros, né, que o banco vai ganhar. Ou seja, você está vendo como é difícil para o empresário com uma taxa de juros alta pegar um empréstimo bancário para crescer as suas empresas? E olha que ele vai gerar emprego, ele vai girar a economia, ele vai trazer benefício, estrutura, desenvolvimento para o país. Mas é difícil para ele tomar essa medida. Enquanto que, ao mesmo ponto, ao invés dele investir numa nova fábrica, ele pode simplesmente investir numa poupança, 100% CDI, ou algum fundo 120% do CDI e receber aí aproximadamente 15% a 18% a 19% sem correr risco. Então, para que eu vou correr um risco tão grande de ter que pagar 200 mil anuais para o banco para tentar lucrar mais que isso? Sendo que eu poderia simplesmente pegar esse dinheiro e colocar na renda fixa, ou seja, há um desestímulo para investimento na economia real. Isso que é o juros alto. Quando o juros ele está baixo, acontece exatamente o inverso. Eu chego para o banco e falo, ó, você me empresta R$1 milhão para abrir minha nova filial? Pô, eu acho que essa filial, no longo prazo, ela vai me trazer um retorno aí de aproximadamente 15%, 16%. O banco ele vai falar, legal, te empresto R$1 milhão a 4%, 5% ao ano. Pô, 15% que eu vou ganhar, menos 5% do que eu vou ter que pagar de juros, compensa, é compensador. E quando eu penso que eu posso pegar esse mesmo R$1 milhão e investir em renda fixa, agora não ficou tão compensador. Eu tenho 2% em renda fixa rendendo versus 15% que eu poderia ganhar com a minha filial. Portanto, é estimulante que eu de fato invista na economia real. E o Brasil estava sim vindo num período de juros baixos, ou seja, estimulando a economia. Você tem visto a quantidade de IPOs que estão acontecendo, porque o mercado está aquecido, é uma boa hora de captar dinheiro e investir num juros baixos, porque você não vai pagar tanto e talvez você rentabilize muito a sua empresa. Então é um bom momento para a economia, para o empresário. Isso é ótimo para a economia de uma forma geral, gera empregos, desenvolve mais a nação, abre mais espaço para você investir numa determinada área que está carente, por isso que você está vendo o tanto de startups começando, porque elas vão exatamente naquele ponto que ninguém está olhando e fazem um investimento lá e vão buscando novos investimentos, porque o juros está baixo, então é uma grande oportunidade de crescimento, maravilha, né? Que ótimo que os juros estão baixos. Só que agora, o recado que o mercado deu é o seguinte, ó, tão baixo, mas não sei se vai ficar assim. Eu acho que a gente vai voltar a aumentar. E por que aumenta? Para captar recurso. Já que a economia local, a economia nacional, doméstica, não está dando conta de girar o tanto de dinheiro que tem que girar para sustentar o país, pô, eu vou ter que pedir auxílio para grandes instituições, para outros países, para investirem aqui no Brasil. Só que o país que está lá fora, ele olha, pô, tem uns Estados Unidos, né, super desenvolvido, consolidado, uma economia que tem uma moeda super legal, desenvolvida, né, desde 1700 e pouco que essa moeda já existe, pagando aproximadamente, para mim, 1,5% ao ano. E a gente tem um Brasil que está na nossa 10ª moeda, uma política toda bagunçada, sem muita perspectiva de quando que vai vacinar todo mundo, né, então pagando 2%? Será que compensa? Não, não compensa. Eu vou emprestar o meu dinheiro para os Estados Unidos. Então a gente não estava conseguindo captar dinheiro. Logo, o que a gente tem que fazer? Gente, é o seguinte, aqui o Brasil tem mais risco sim, mas a gente paga mais. Então a gente paga 6%, 7%. Pô, Estados Unidos consolidado a 1,5%.
Brasil não consolidado a 7,5%, compensa, né? Começa a fazer mais sentido emprestar para o Brasil. Por isso que aumenta a taxa de juros, né? Por isso que o Brasil aumenta a taxa de juros. Isso, obviamente, num grosso modo, não é uma aula de economia de todos os detalhes, mas é basicamente isso que acontece. Agora, qual que é o impacto real para as empresas e para os seus investimentos? Você tem que ter uma visão clara do seguinte. O primeiro movimento que ocorre é o seguinte: se hoje eu estou investindo meu dinheiro em renda variável e as empresas não estão tão estimuladas, o mercado não está tão aquecido para elas se desenvolverem, talvez eu vou tirar o meu dinheiro aqui da renda variável e colocar numa renda fixa, porque eu acredito que daqui a pouco a renda fixa está pagando muito dinheiro sem tanto risco, acaba compensando. Então há uma fuga de capital de renda variável para renda fixa. O que acontece com as ações? Elas caem de cotação. As empresas em si, isso que é importante você como investidor ter essa noção. As empresas em si, elas sofrem com isso? Todas sofrem em um determinado ponto, mas algumas sofrem mais e outras sofrem menos, e é justamente isso que eu tô vendo que é pouco comentado. Eu vou trazer aqui para você. Imagina o seguinte: existem empresas mais alavancadas, ou seja, que tomam mais dívidas, seja por meio de banco, pedindo algum financiamento com a Caixa, BNDES ou qualquer outro tipo de financiamento. Essas empresas, elas dependem de tomar essa dívida, que elas pagam determinados juros por elas, para investirem em novos projetos. Essas empresas acabam sofrendo demais por dois lados. Primeiro, que ela já tem uma dívida. Essa dívida, se passa a aumentar o valor dela, o que antes eles pagavam 2% ao ano, agora eles pagam 3%, 5%, 7%, elas passam a pagar muito mais juros, impacta diretamente no lucro líquido da empresa. Sim, a empresa sofre, mas também tem o segundo lado. A empresa que estava empolgada, se desenvolvendo, mesmo que com dívida, mesmo que tomando dívida e pagando juros por isso, só que ela pagava um juros baixo, agora ela não se sente tão motivada a continuar crescendo na mesma velocidade. Então ela vai ter que controlar muito melhor a dívida versus o caixa que ela tem. Então, talvez ela não se alavanque tanto quanto ela estava. Ela estava adquirindo lá, ela valia 1 bilhão, ela estava adquirindo 3 bilhões. Vem, que eu vou construir um monte de loja aqui. Agora ela vai lá, respira melhor, talvez eu não vou pedir 3 bilhões. Talvez eu vou pedir 1 bilhão, um pouquinho mais de pé no chão, conservador. Isso transforma o processo de desenvolvimento num processo mais lento. E como consequência, a economia ela dá uma estacionada. A economia do país em si dá uma estacionada, enquanto você vê outros países, correndo, acelerando. Índia, Israel, Singapura, Estados Unidos, vários países acelerando demais a economia, a Alemanha e o Brasil ficando para trás, né? Mas aí a gente está falando do Brasil. Vamos voltar a pensar nas empresas em si. Então, há sim esse desestímulo, esse desincentivo a um alto investimento. Antes eu pegava um dinheiro a 2% para rentabilizar 15%, eu ficava com 13%, agora eu pego a 10% para rentabilizar 15%, eu vou ficar com 5%, eu não vou ficar com 5%, eu prefiro pegar todo o meu dinheiro e colocar onde já rende 10% sem risco. Então, assim essa migração. Agora, empresas que não dependem de tomar dívida, tem muita empresa que faz o seguinte: não toma dívida para crescimento. Elas pegam o lucro delas, elas pegam a geração de caixa própria da empresa. Por exemplo, eu tive uma venda aqui de 1 bilhão, a qual 300 milhões virou lucro. Eu pego esses 300 milhões e eu reinvisto na minha empresa. Então, beleza, essas empresas elas sofrem menos nesse sentido de captação de dívida. Elas não dependem tanto de captar dívida, elas já estão numa toada de crescimento e não depende de captação de dívida. Porém, esse tipo de empresa também pode acontecer muito do quê? Elas venderem uma parte das ações delas para se capitalizarem. Seria mais ou menos assim, tomar uma dívida sem pagamento de juros, mas abrindo mão de uma parte da minha empresa, também chamada aí de follow-on. Então, por exemplo, eu sou controlador, tenho 50% dessas ações, eu vendo 5% dessas ações e o dinheiro que entra eu reinvisto, fico com 45%, vocês, mercado, adquirem mais 5% para vocês e eu pego esse dinheiro e reinvisto mais na empresa. Então, nesse caso específico, esse tipo de empresa que gosta de fazer follow-ons para se capitalizar, isso acontece muito em empresas que estão num ramp-up de crescimento, como por exemplo, Banco Inter, a Sinqia, Magazine Luiza agora deu uma estacionada, mas ela vinha fazendo isso muito. Então, essas empresas, o que acontece? Você lembra que lá no começo houve uma fuga de capital de renda variável para renda fixa? Pois é, as cotações caíram, então elas não conseguem ganhar tanto dinheiro agora
vendendo esse mesmo percentual de ações, porque a renda variável em si está mais desvalorizada. Então, novamente, o fato de subir ou cair a taxa de juros não impacta necessariamente diretamente no lucro da empresa, no coração da empresa. As empresas vão continuar vendendo seus produtos, vão continuar vendendo seus serviços, vão continuar lucrando. Agora, o que pode acontecer é justamente um desincentivo dela continuar crescendo na mesma pegada que ela estava. Então agora ela cresce menos. Então sim, isso desestimula a economia, mas você tem que entender que são duas coisas. Uma coisa é a empresa deixar de crescer demais. Outra coisa, todas as empresas falirem. Não, são duas coisas diferentes, né? Ela pode continuar crescendo, vai crescer menos, vai sim impactar na cotação, só que o valor da empresa talvez se mantenha. Continua uma empresa com uma boa gestão, continua uma empresa sabendo exatamente o que está fazendo, conseguindo repassar o preço para o cliente final, então talvez ela continue excelente, mas as condições adversas a ela não consegue controlar e acaba atrapalhando no negócio como um todo. Então, para finalizar, o investidor ele tem que ficar atento a 4 principais pontos. Mas antes disso, eu só te convido aqui a deixar um like no vídeo, né? Se você gostou desse conteúdo, se inscrever, toca o sininho também, porque isso ajuda muito o canal e ajuda você a consumir esse conteúdo gratuito. E também me seguir nas outras redes sociais, como o Instagram e o nosso grupo de Telegram, todos os links aqui embaixo. Então, o primeiro ponto que você, como investidor, tem que entender é o impacto nas cotações. As cotações, elas podem sim cair caso a taxa de juros continue subindo, mas pode também já ter acontecido do mercado já ter precificado esse aumento da taxa de juros, já que desde que ela chegou a 2%, o mercado fala, isso é irreal, insustentável, não tem como se manter nesses 2%. Então talvez o mercado já tenha precificado um pouco mais para cima. O DI futuro, por exemplo, está hoje em aproximadamente 6%, é isso que eles acreditam que vai ser a taxa de juros futura. Então sim, as cotações podem cair, mas não necessariamente a empresa vai perder valor. E esse é o segundo ponto que você tem que enxergar. Qual que é o impacto na empresa? É uma empresa que se alavanca muito, que toma muita dívida? É uma empresa que faz muito follow-on? Ou ela simplesmente pega o lucro dela, investe, pega o lucro dela e reinveste? Isso pode acontecer, então vai depender do perfil de cada empresa. Por isso que empresas que se alavancam muito em períodos de alta tendem a subir mais, em períodos de baixa tendem a cair mais, porque o mercado precifica essa desaceleração no crescimento. O terceiro ponto, o ciclo. A gente tem que entender que bull market, bear market são coisas que acontecem na renda variável. Tô vendo todo mundo feliz, 100% em renda variável, não precisa de renda fixa, e agora vem um bear market, você vê uma renda fixa pagando 10, 15, 20% ao ano, que não é nada incomum aqui no Brasil. Diga-se de passagem, a gente está passando aí pelos últimos 3, 4 anos com taxa de juros baixas. Antes disso, o Brasil só pagava 1% ao mês, 1,5% ao mês, aquela festa no 1% ao mês. Aí você vê lá por 10 anos, essa é a pergunta que você tem que se fazer. Você aguentaria ver as suas ações por 10 anos lateralizadas ou caindo enquanto a renda fixa está pagando 20% ao ano? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Se a resposta for não aguento, beleza, não se esqueça de ter uma parcela da sua renda em renda fixa. Você tem que ter uma parte do seu patrimônio em renda fixa, uma para manter a sanidade. Segunda, a gente está no Brasil. O Brasil não é uma economia super consolidada, a gente está na 10ª moeda, então é legal você ter uma parte em renda fixa porque ela pode te ajudar muito a capitalizar dinheiro em períodos de baixa na Bolsa de Valores. E o último, então, a carteira. É importante que você tenha, sim, uma parte do seu patrimônio no exterior, uma parte em renda fixa, fundos imobiliários que se corrigem com a inflação, os imóveis se corrigem com a inflação, aluguéis se corrigem com a inflação. Se eles vão conseguir renegociar com o inquilino ou até perder o inquilino, aí é outra história, né? Se a economia está indo muito mal, todos os inquilinos cancelam contratos com os fundos imobiliários, é outra história, é outro cenário que a gente tem que analisar. Agora, esse tipo de ativo tende sim a se valorizar com a inflação, assim como ações que tendem sim a repassar o preço da inflação, da taxa de juros aí para você consumidor, mas a renda fixa no Brasil ela sempre pagou um juros bem gordinho, então vale a pena você considerar ter uma carteira bem ampla, bem diversificada para não ficar em saia justa em certos períodos aí no mercado, tá certo? Sócio, muito obrigado pelo seu tempo e atenção disposta. Até o próximo vídeo.